Hoje, 16 de abril de 2026, quinta-feira, Apocalipse 8. Vamos começar e continuar o nosso estudo de Apocalipse por capítulos. Uma oração: Senhor Deus, abençoe esse estudo, abre nossos olhos para ver teus mandamentos, teu amor, redenção em Cristo Jesus. Te pedimos e te agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida, para a nossa salvação, nossa preservação e da tua palavra. Amém. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio no céu por aproximadamente meia hora. Então nós vimos aqui a abertura dos 6 selos anteriormente, com muitas catástrofes sobre a terra naturais e muitas guerras. E agora no sétimo selo, Deus prepara um novo Pentecoste. Ele marca 144 mil judeus das 12 tribos de Israel selados para esse tempo de grande tribulação. Agora seria o tempo de tribulação máxima, né? Das 7 trombetas e dos 7 selos, em que toda a ira de Deus iria despencar sobre a humanidade ímpia. A igreja, já digo, não se preocupe, não chore, porque nós estaremos já com Jesus. Ou em alma, ou em corpo e alma, arrebatados. Então esse é o pré-tribulacionismo, que eu vejo que é a visão que se harmoniza com o amor de Cristo, o perdão de Cristo dos nossos pecados, a obra da cruz que ele fez por nós. Claro que a conversão e o arrependimento e o perdão e a misericórdia de Cristo não é e não anda sozinho com a penitência e a conversão dos nossos atos e dos nossos sentimentos para a gratidão com Cristo, ao seu amor e a obediência aos seus mandamentos. Então, a misericórdia de Deus, ela não é uma libertinagem para pecar, uma libertinagem para proceder mal e para ser indiferente e frio com o amor de Cristo, do Sagrado Coração de Cristo, né? Como tem uma bela tradição da Igreja Católica, da reparação ao Sagrado Coração de Cristo, dos pecados que nós cometemos na nossa vida e do nosso caráter. Então, nós precisamos reparar com a ajuda de Deus e do Espírito Santo o nosso caráter, as nossas obras más, para sermos dignos e perseverantes nessa salvação da cruz de Cristo. Amém? Então essa cruz, ela teve um preço e nós temos que pagar o nosso preço e levar a nossa cruz também. Então esses partidos políticos no Brasil, como vemos aí da esquerda, defendendo criminosos que estão praticando imensas injustiças com o povo brasileiro, não é o exercício da misericórdia divina, mas é uma injustiça contra aqueles que estão sofrendo na mão da corrupção, na mão do crime, na mão da violência, do crime organizado. Isso não é misericórdia, isso é injustiça. E os juízes que compartilham com isso e procuradores estão pecando juntos, estão se aliando, fazendo um convênio de iniquidade para que prevaleça a injustiça. E temos que falar sobre a questão do Papa, né? O Papa tem falado e tem dito coisas que têm chocado. O Ocidente está sofrendo guerra, terrorismo do Irã já há décadas. A minha geração pegou todas essas ações aqui na Argentina, do lado, né? Eles assassinaram aí dezenas de judeus aposentados da Associação AMIA, e o terrorista está lá no Irã, impune. E outros terroristas contra principalmente Israel, ali do Hamas, que foi o 8 de janeiro brasileiro, né? Então, houve tremenda violência contra o povo inocente de Israel, que nasceu naquela terra. Não são invasores, nasceram ali naquela terra. E eles querem exterminar. Então a guerra está sendo travada do Ocidente contra
Irã Oriental é uma guerra justa, pela violência que eles têm causado há décadas. Né? Toda guerra é triste, toda guerra comove, traz injustiças tremendas, né? Mas infelizmente elas existem para reparar com a espada o que a espada causou. O que Jesus diz, aquele que fere a espada será ferido. Quando ele repreendeu Pedro, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Mas Jesus curou a orelha de Malco. Né? Então, essa justiça histórica acontece quando alguém toma a espada para promover violência. E o Irã está sofrendo agora as consequências dessa violência que ele causou durante décadas ao Ocidente. Queira Deus que isso não escale para uma coisa maior e destruições maiores ainda. Né? Apocalipse 8:1, então, observei os 7 anjos que se encontravam em pé diante de Deus e lhes foram entregues 7 trombetas. A intensidade agora da ira de Deus, do Cordeiro, da justiça de Deus sobre a terra e os ímpios, a igreja, eu repito, já no capítulo 5 ela foi arrebatada. Ela não está mais sofrendo essas injustiças. Porém, a igreja também está sofrendo, porque aqueles que não foram arrebatados ou não faleceram antes de todos os acontecimentos serão com muita dificuldade convertidos nesse período, que ainda haverá pessoas que se rejeitarão a uma marca da besta, né, do poder que provavelmente vem da Turquia, o anticristo, que vai impor sua marca no mundo islâmico, né? A Turquia hoje é islâmica. E ela já falou em invadir Jerusalém com 4 milhões de mártires. O Erdogan já falou isso. Eles têm um plano de tomar Jerusalém, tomar o poder espiritual da humanidade com um falso profeta. E é uma das razões que essa guerra está acontecendo no Irã. Eles querem um Mahdi, que é um falso profeta que venha dos buracos. Né? O Messias do Irã vem de um buraco lá, talvez do inferno, né? Para dominar o poder espiritual sobre as nações. Então, aqui nós estamos vendo uma situação de que vai levar ao arrependimento de Israel, né? E todo Israel será salvo, como diz Paulo, né? Claro que Israel adentrará o milênio todo salvo e continuará salvo durante o milênio, servindo, dominando todas as nações, com a igreja ressurreta do nosso Senhor Jesus Cristo, que desce no Monte das Oliveiras e começa o seu reino, como ele prometeu. E esses 144 são as 12 tribos, 12 mil de cada tribo, que Jesus prometeu que pediria 12 legiões. Então, cada um desses aí representa um anjo das 12 legiões de anjos que Jesus disse que pediria ao Pai e o Pai lhe forneceria. Então, o Pai o forneceu e com essas 12 legiões de anjos e os 144 mil selados judeus virgens de Israel, ele implanta o poder do seu reino sobre o Monte das Oliveiras e sobre a terra. A justiça de Deus avança rapidamente sobre os ímpios, incluindo os que são contra Israel, que é indestrutível. Israel é indestrutível. Assim como o homem não consegue liberar para fazer outra bomba nuclear pior do que a que tem de hidrogênio ou de plutônio, ele também não consegue liberar essa força nuclear forte dos quarks e dos gluons, que mantém a existência de prótons e nêutrons nos átomos. Ele também não consegue destruir Israel. É um poder que o homem não foi dado ao homem destruir Israel, porque Israel reinará no milênio e terá o seu nome nas portas da Jerusalém celeste eterna de 1.800 km², que João vai revelar lá pelo capítulo 21, 22. Apocalipse 8:3. Aproximou-se o outro anjo e colocou o pé junto ao altar, portando um incensário de ouro, e ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo levou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, relâmpagos e um terremoto.
Então os santos ali, né, estão orando e levando orações diante do trono de Deus, a igreja reunida. Então a igreja toda ora no céu pela vinda do reino, pelo poder e levanta ações de graças ao Cordeiro e ao Pai com os santos anjos. É uma adoração contínua no céu a Cristo, é a luz de Cristo, pois Ele é o sol da vida, o sol da Nova Jerusalém. Então, nós não podemos adorar o sol aqui, né? O sol é apenas um conversor eletromagnético aqui do calor da luz. Mas na Jerusalém Celeste nós adoraremos o sol que é Cristo, que é a glória de Deus, o Pai, no rosto de Cristo, que ilumina toda a Jerusalém Celeste e todo o céu. Então o céu não é iluminado pelo sol, mas o céu espiritual é iluminado pela luz do Cristo e do Pai. E a Ele nós nos dirigimos nossas orações, levantamos nossas mãos. E sempre é bom nós sonharmos com Ele, com os santos de Deus. Termos sonhos, imaginar esses irmãos queridos do amor, dos mandamentos, da redenção de Cristo. Sempre nós seremos uma família grande, uma família universal de todas as nações, de salvos e redimidos. Apocalipse 8, 1, 5. Notas: os anjos de Deus servem no trono cosmológico de Deus, que governa todas as coisas e seres. Deste trono sai a justiça sobre todo o cosmos, e Deus vibra e empodera todas as almas de matéria e corpos quânticos ao seu objetivo de salvação em vingança e glória. Jesus sempre opera as suas virtudes de salvação e a vingança justa que lhe pertence. Os selados escaparão dessa justiça pelo sangue de Jesus e o Evangelho é a conversão, a penitência. Como falamos, aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. Um terço de toda a terra foi queimado. Então aqui começa o grande desastre da ira, da vingança do Cordeiro de Deus sobre os ímpios, as nações ímpias. O sangue que é lançado do céu simboliza a justa vingança do Senhor do sangue de seus filhos. E a devastação ocorre como no tempo do cavalo preto, terceiro selo. Então, só que em maior intensidade, os trombetas vai trazer aquela vingança e aquela destruição e condenação aos ímpios e às nações ímpias. Porque Deus sempre na Bíblia, Ele castiga as nações ímpias. Por isso nós devemos buscar sempre a justiça, as nossas instituições, o temor a Deus, o amor a Cristo, sua redenção, a influência cristã na nossa nação, no Brasil, para que ela não sofra castigos e penalidades naturais, como houve no Rio Grande do Sul. Os gaúchos pediram para continuar matando animal na macumba, né? Em 2019 o STF concedeu. Então isso veio uma inundação em 2024, 5 anos depois veio uma inundação terrível nos gaúchos. Nós ainda estamos com um projeto aqui de obras oceânicas para evitar essa destruição vem, que segundo a inteligência artificial pode vir antes de 10 anos, antes de 8 anos. Né? Apocalipse 8, 9. Em seguida olhei diante de mim uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, um terço transformou-se em sangue. Novamente, o símbolo do sangue aparece, mostrando que os justos castigos das trombetas são atos de vingança do Todo-Poderoso. O pior desastre natural é a explosão de um vulcão no mar. E essa segunda trombeta, com o colapso mundial, marítimo, a escala de 30%. O terceiro anjo vai tocar então essa trombeta. Precipitou-se do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre uma terça parte das águas dos rios, das fontes de água da terra. Então o mar entrou em colapso e a terra, a água, as fontes da água, que já está faltando para muitas cidades, muitos locais na terra, já não tem.
vai se tornar amarga. A explosão de um vulcão no mar destrói a terça parte da utilidade marítima, mais os peixes intoxicados por sangue. Então a terceira trombeta vem do céu destruir um terço da água doce e das nascentes. Quantos milhões ou bilhões morrerão de sede e fome nessa trombeta? Apocalipse 8:11. O nome dessa estrela é absinto, portanto, um terço de toda a água potável da terra tornou-se amarga e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Sem opções, muitas famílias beberão água contaminada e morrerão na terra. O quarto anjo tocou sua trombeta, um terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da luz das estrelas, que um terço deles se escureceu completamente. Assim, uma terça parte do dia ficou sem luz e também um, as estrelas, um terço da noite. Agora, além da água, a luz, fótons, na quântica, foi atingida, mostrando que eles não são criaturas divinas. Eles não são criaturas deusas para ser adorado nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Deus está castigando essa cabala do padre Copérnico, que diz que a terra gira em torno do sol, porque o sol é a estrela, que é a habitação de Deus, deve ser adorado ali. Então, essa idolatria do padre Copérnico, que hoje está na cabeça das pessoas, aí com Apolo 11, nome dos deuses gregos, latinos, ela está sendo vingada por Cristo, mostrando que eles não são deuses, não deve ser adorado o sol, nem... Porque a Terra é plana mesmo, não adianta pensar que a Terra está girando 1.600 quilômetros, 2 vezes mais rápido que um jato, e que para a gente viajar de jato, a gente tem que descer 6.000 quilômetros para percorrer 6.000 quilômetros. Quer dizer, é um absurdo isso aí, pensar que a Terra está girando 1.600 quilômetros por hora e que o jato tem que fazer uma curva descendente para andar 60 metros a cada 1.000 metros que ele anda. É um absurdo isso aí, não existe, não faz sentido a água fazer curva sobre a superfície, né? Então, tudo isso é engano, mentira da falsa ciência que os homens inventaram e da sua falsa cabala, ou seja, da sua manipulação de modelos e números. Apocalipse 8:12, a humanidade passa a ter somente 8 horas de luz diária e as estrelas decaem da luz e tudo fica mais escuro e assombroso para a humanidade restante, prenunciando a abutres e urubus que situação global vai diminuir a produção de alimento, vai ter fome, que menos luz, menos sol, menos produção de alimento. Apocalipse 8:13, enquanto estes acontecimentos, ouvi uma grande águia que planava pelo meio do céu, granindo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam da terra, por causa do toque das trombetas que estão prestes a ser entoadas pelos 3 anjos próximos. As próximas 3 trombetas levarão os sobreviventes ao desespero total, pois criaturas sobrenaturais infernais torturarão as pessoas das nações malignas que lutarão contra o Evangelho, e são muitas. Então aqueles 144 mil judeus das tribos de Israel vai aparecer 2 testemunhas ali, Moisés vai pregar para os judeus e eles vão se converter, né? Porque vão ver também eles ressuscitando. Mas não fique apavorado, irmão. Isso aí não é para a igreja. Isso aí é para aquelas pessoas que não levaram a sério o amor, os mandamentos de Cristo, não seguiram e não faleceram com Cristo e não foram arrebatados, né? O arrebatamento já aconteceu lá no capítulo 5. Por quê? Porque Paulo fala na sua carta que nós não somos destinados para a ira do Cordeiro. Então, essa época é a época da ira do Cordeiro. A igreja não pode estar aqui mais. Só aqueles que ainda não se converteram, que estão se convertendo numa situação dessa de martírio. Um martírio natural da natureza e um martírio também político-social, religioso do anticristo e do falso profeta. Então será uma época de 7 anos de martírio do povo judeu, do povo pagão, para que haja um resto de conversão. É como se fosse o homem está sendo provado no seu limite para aceitar Jesus, como nós também somos na nossa vida diária.
de cristãos perseguidos, também somos martirizados aí na Nigéria, no Sudão, no Oriente Médio, no Irã, na China, na Coreia do Norte. 50 países aí que os cristãos são martirizados, perseguidos, presos, cancelados. O Brasil, quantos cristãos estão cancelados aí na conservadores, né? E somos torturados com uma contracultura cristã violenta de transgênero, de corrupção. Nós estamos todos assistindo essa, de certo modo, mas não com a intensidade que haverá nesses 7 anos de grande tribulação, que profetizou Daniel há 2.500 anos atrás, e também Jeremias e os profetas Isaías e os menores também, e Jesus em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Então estamos vendo a ira e a vingança de Deus. Então, se você não quer ficar nessa ira aí, sofrer esta ira, aceite Jesus, confesse seus pecados, se una aos santos, à igreja, siga os mandamentos de Cristo, o amor, a ação de graça, o louvor ao amor de Cristo, sempre na sua vida, perseverando. Você terá paz, você terá felicidade, terá união e comunhão com os santos no céu para sempre com Cristo e voltaremos para reinar. Amém? Esse foi o estudo capítulo 8, vamos passar para o capítulo 9, se Deus permitir. Então, quando o anjo tocou a trombeta, observei uma estrela que vinha caindo do céu sobre a terra. Aquela estrela se chama, foi entregue a chave do poço do abismo. Então, o próprio demônio vem com ira sobre a terra para iniciar um novo tempo de tortura, de perseguição, de martírio na terra, querendo impedir a conversão, como na China ali, né? A China bota todo mundo chipado, todo mundo em câmera, todo mundo em reconhecimento facial, em controle de pedágio, uma espionagem do governo na vida das pessoas intensa, tortura, prisão, venda de órgãos de cristão, todo tipo de barbaridade dissimulada, cínica, hipócrita. A China capitalista, socialista, né? Um socialismo capitalista promove, né? E nós estamos aqui sofrendo aí a perda de empregos, a perda de divisas para eles que estão avançando em tecnologias e no comércio avassalador dessa grande Babilônia, de containers, de navios e de portos, comprando as infraestruturas do mundo. A China é essa grande Babilônia também, né? Faz parte dessa grande Babilônia que está oprimindo a igreja na terra nesses nossos dias e vai oprimir muito mais nesses 7 anos da grande tribulação, que a igreja, felizmente, nós não estaremos aqui. Ou nós já teremos falecido, ou nós teremos sido arrebatados com Cristo. Nós, para o encontro com Cristo nas nuvens, porque nós não esperamos anticristo, nem falso profeta. Queremos nem saber quem é. Nós esperamos Jesus Cristo nas nuvens e levantando nossas mãos em ação de graça pelo seu sacrifício da cruz, sempre, todo dia, ou quando podemos, uma vez por semana, né? Alguém que não é aposentado, que está trabalhando ainda, tem menos tempo, né? Pelo menos uma vez por semana, vai ao culto, vai à missa. Então nós temos que continuar unidos no amor, no mandamento de Cristo, em ação de graça e em louvor, estudo bíblico. Então vamos continuar assim que Deus nos permitir. Continuamos estudando sempre a palavra, que o Espírito opera em nosso coração e nossa mente, e a vontade de Deus vai sendo realizada em nosso coração e nossa mente, nosso espírito, para que nós alcancemos plenamente as virtudes da salvação, a paciência, a perseverança, a fé, o conhecimento no nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sangue da aliança. E você que já é cristão, que já aceitou Jesus, já confessou seus pecados da cruz, já recebeu esta bênção, eu deixo a paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço a sua audiência, compartilhe, comente, dê um like e peço pelo grupo WhatsApp, seu curso de Teologia Bíblica no áudio, R$ 40 mais preço de entrega, 170 arquivos, 92 aulas, Até uma próxima oportunidade.